Olá amigos, vamos seguir nossa jornada. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de vídeos e hoje falando sobre um tema muito especial que com certeza vai chamar a sua atenção, vai despertar no seu coração e um interesse maior para você conhecer através da Bíblia, da Palavra de Deus. Você certamente já deve ter se questionado por que existe tanto sofrimento no mundo em que nós estamos vivendo, se você ouve falar que Deus é um Deus de amor. Essa é uma pergunta, é um questionamento que milhões de pessoas já se fizeram. E você certamente também já deve ter se perguntado dessa maneira. Você deve estar se perguntando por que pessoas inocentes morrem, por que o ser humano tem esse desejo intenso pela vida. Entretanto, hoje nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito desse tema através da Bíblia, da Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é como originou-se o pecado. Na verdade, não existe uma desculpa para o pecado. Não existe um motivo até que nós cheguemos à eternidade e possamos então estudar esse tema ou compreender, na verdade, o maravilhoso amor de Deus. Nós jamais compreenderemos a origem do pecado em sua essência. Mas eu gostaria de ler alguns versos para que nós possamos, pelo menos, entender um pouquinho mais a respeito desse tema. E o primeiro verso encontra-se aqui no livro de Ezequiel. É importante que você anote esses versos para depois você conferir na sua Bíblia ou abrir aí na internet ou também no seu smartphone, beleza? Ezequiel capítulo 28, versículo de 13 a 17, nos traz uma leitura muito interessante e eu vou compartilhar com você. Ezequiel capítulo 28 e o versículo 13 nos diz o seguinte: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Versículo 14 diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Verso 15 nos diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo de 13 a 17, nos traz uma menção muito interessante. A referência aqui a Ciro, mas também a Satanás, a Lúcifer, nos ajuda a entender um pouquinho mais como o pecado se originou. Um anjo no céu, que foi criado perfeito, como diz o versículo 15, ele decidiu no seu coração que ele seria maior que Deus. Na verdade, o que ele queria era o poder. E esse poder não era simplesmente para que ele tivesse o caráter semelhante ao de Deus. Entretanto, ele queria o poder. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, na verdade, esse desejo desse anjo, ele foi colocado no coração humano, o desejo do poder. Você consegue observar isso nos dias em que nós estamos vivendo? Então há uma disputa de poder e para isso as pessoas matam, elas roubam, elas defraudam e tudo isso tem acontecido justamente por quê? Por causa da entrada do pecado neste mundo. Entretanto, estamos ainda aqui no céu. Vamos pensar nessa imagem. Imagine que está ali, Deus havia criado os mundos. Esse anjo, ele assiste na presença de Deus. Chama-se Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, ou aquele que assiste na presença de Deus. E observando o seu status, a sua elevada posição, o desejo dele agora era justamente o quê? Era ser maior que Deus. No livro de Isaías, capítulo 14, e versículo 12 a 14, diz que esse anjo ele tinha um desejo de assentar o seu trono acima do trono de Deus. Mas a pergunta é, como então o pecado chegou aqui à terra? Certo? O questionamento desse anjo foi que Deus havia instituído uma lei e que essa lei fazia com que todos os seres do universo se tornassem subordinados de Deus de maneira autoritária. Se algum deles se rebelasse contra Deus, ele seria completamente destruído. Ou seja, a imagem que Lúcifer pintou de Deus era que Deus era alguém autoritário e cruel e que se alguém fosse contra aquilo que ele havia estabelecido, essa pessoa, esse ser seria destruído. Entretanto, ele segue nessa linha. E esse seguir dele, na verdade, não foi de um dia para outro. Algo interessante.
ideia desse anjo, de que Deus era alguém tirano, ela começa a espalhar-se rapidamente entre os outros anjos, porque ele era alguém de influência, de poder, de beleza, de persuasão. E agora, ao ele espalhar essa ideia, o versículo 16 do livro de Ezequiel vai falar justamente isso. Ele espalhou como comércio essa ideia. Ele começa a criar, então, um atrito no céu. E Deus, então, observando isso aí, chama esse anjo para conversar. Ele, entretanto, ele não revoga, ele não volta atrás da sua ideia, da sua concepção a respeito de Deus como alguém tirano. E a Bíblia diz que houve um momento que não dava mais para dialogar com ele, e que no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o versículo de 7 a 9, nos diz o seguinte, que houve uma grande peleja no céu. E esse anjo, então, ele é expulso para cá, para a terra. E ele é expulso para a terra no sentido de que quem morava aqui na terra aceita justamente a proposta dele de governante. E quem eram os moradores que estavam aqui na terra nesse período? Era justamente Adão e Eva. E aqui nos é possível compreender algo muito interessante. Deus havia criado Adão e Eva e colocado ali no meio do jardim do Éden uma árvore, conhecida como a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, essa árvore, ela não havia veneno nenhum na sua fruta. Essa árvore era apenas um sinal de obediência a Deus. E no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, diz que Deus havia criado um jardim e estabelecido esse jardim. E ali ele colocou os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, e deixou para eles uma ordem muito interessante. E no versículo 16, se não me engano, salvo engano, diz que eles não deveriam comer nem tocar nessa árvore. E o que é que eles fizeram? Eles então, Satanás, agora expulso do céu, ele então usa uma serpente, e através dessa serpente ele conversa com Eva, que dá ouvidos a ele. Através dessa conversa, ela então não só toca naquele fruto que Deus havia lhe dito para não tocar, como também o come. E também dá ao seu esposo. Daí entra o pecado na terra. E o fato é que o pecado trouxe várias consequências para nós seres humanos. Como descendentes diretos de Adão e Eva, nós fomos afetados diretamente pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua falha, pela sua desobediência a Deus. Aqui eu gostaria de extrair algumas lições para nós. E o verso que eu gostaria de me demorar nessa manhã, nesse momento, é Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, que nos diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus havia criado um mundo perfeito, um mundo onde o amor pudesse habitar, onde a morte, o sofrimento, a tristeza e a solidão não teriam lugar. Entretanto, o ser humano escolheu desobedecer a Deus, assim como Lúcifer, lá no céu, desobedeceu a Deus e teve as suas consequências. Nós não podemos viver uma vida distante de Deus sem que haja consequências. Primeira lição para nós. Outra coisa, não negocie com o inimigo. Ele vai dar segundos de prazer e você pode perder a eternidade. Gênesis 3,15 nos mostra que surge então uma esperança. Gênesis 3,23 diz que por isso, por causa da sua desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim, o seu primeiro lar. E Gênesis 3,15 nos mostra que surge então uma esperança para eles. Diz que haveria uma inimizade entre o descendente da mulher e o descendente e a serpente. E isso nos ajuda a entender o próximo estudo, que eu gostaria de convidar você para participar conosco.